As queimadas no Brasil, especialmente na Amazônia, têm sido um tema de intensa discussão e preocupação global. Em 2024, por que o Brasil está tendo tanta queimada em 2024? A situação se agravou, levando a um aumento significativo na incidência de incêndios florestais. Para entender as razões por trás desse fenômeno, é necessário examinar uma combinação de fatores ambientais, econômicos e sociais que interagem de maneira complexa. Em primeiro lugar, as condições climáticas têm um papel fundamental no aumento das queimadas. O Brasil, em 2024, enfrenta um período de secas prolongadas que tem contribuído para a desidratação da vegetação. Esse cenário é potencializado por fenômenos climáticos como o El Niño, que afeta as chuvas em diversas regiões do país. A falta de umidade no solo e o calor intenso transformam as florestas em terrenos propícios para incêndios, que podem começar de forma acidental ou intencional. Além disso, o desmatamento contínuo, impulsionado pela agricultura e pela pecuária, tem reduzido as áreas de vegetação nativa. Com menos árvores para absorver a água da chuva, o solo se torna ainda mais suscetível à secagem. Essa degradação ambiental não apenas aumenta a ocorrência de queimadas, mas também tem um impacto devastador na biodiversidade, afetando centenas de espécies que dependem do ecossistema amazônico. Outro aspecto crucial que contribui para o aumento das queimadas é a pressão econômica. O agronegócio brasileiro, um dos pilares da economia nacional, busca constantemente por novas terras para cultivo e pastagem. Essa demanda por expansão resulta em um aumento do desmatamento, onde a vegetação nativa é incendiada para liberar espaço. Em 2024, o governo e as empresas têm enfrentado críticas por priorizar o crescimento econômico em detrimento da preservação ambiental, levando a um ciclo vicioso de destruição. As comunidades locais também são impactadas por essa dinâmica. Muitas vezes, pequenos agricultores e trabalhadores rurais utilizam o fogo como uma técnica tradicional para limpar a terra e facilitar o cultivo. Contudo, a falta de regulamentação e a escassez de alternativas sustentáveis fazem com que essa prática se torne uma solução de curto prazo, com consequências devastadoras para o meio ambiente. Assim, as queimadas não são apenas um problema ecológico, mas também uma questão de justiça social, onde as comunidades mais vulneráveis são as mais afetadas. Nos últimos anos, houve um aumento na conscientização sobre a importância da preservação ambiental, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Organizações não governamentais, ativistas e até mesmo figuras públicas têm levantado suas vozes contra as queimadas e o desmatamento. Em 2024, campanhas de sensibilização têm procurado educar a população sobre os efeitos das queimadas, não apenas na Amazônia, mas em todo o planeta. Entretanto, a resistência de setores da sociedade que se beneficiam diretamente do agronegócio apresenta um obstáculo significativo. Essa dinâmica gera um clima de polarização, onde as discussões sobre meio ambiente são frequentemente ofuscadas por interesses econômicos. A falta de um diálogo construtivo entre diferentes partes interessadas dificulta a implementação de políticas públicas eficazes que poderiam reduzir a incidência de queimadas e promover práticas agrícolas mais sustentáveis. Para enfrentar essa crise de queimadas em 2024, é fundamental que haja um esforço conjunto entre governo, sociedade civil e setor privado. Políticas públicas que incentivem a agricultura sustentável, o reflorestamento e a proteção das áreas verdes são essenciais. A implementação de tecnologias que auxiliem na monitorização de incêndios e na gestão do uso do solo pode fazer uma diferença significativa na prevenção de queimadas. Além disso, é crucial promover um diálogo aberto e inclusivo que permita que as vozes das comunidades locais sejam ouvidas. Soluções que considerem as práticas tradicionais e a realidade socioeconômica dos pequenos agricultores podem levar a um uso mais consciente e responsável da terra. Dessa forma, o Brasil poderá não apenas reduzir as queimadas, mas também encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Em suma, as queimadas no Brasil em 2024 são resultado de uma complexa teia de fatores que vão além da simples questão ambiental. A interação entre clima, economia e sociedade forma um cenário desafiador, mas que pode ser transformado por meio de ações coletivas e conscientes.
O futuro do Brasil e da sua rica biodiversidade depende da capacidade de todos os envolvidos em encontrar soluções que respeitem tanto o meio ambiente quanto as necessidades das populações locais. À medida que o ano de 2024 avança, o debate sobre as queimadas no Brasil se intensifica, revelando a necessidade urgente de uma abordagem mais abrangente e integrada para lidar com esta questão complexa. O aumento das queimadas não apenas impacta a biodiversidade e o clima local, mas também gera repercussões globais, uma vez que a Amazônia desempenha um papel crucial na regulação do clima do planeta. Portanto, ao explorar mais a fundo esta problemática, é crucial abordar as dimensões políticas, científicas e sociais que estão entrelaçadas nesse contexto. Um dos aspectos mais críticos a serem considerados no combate às queimadas é a eficácia das políticas públicas e a governança ambiental. Em 2024, a pressão sobre o governo brasileiro para adotar medidas mais rigorosas contra práticas de desmatamento e queimadas cresceu consideravelmente, tanto a nível nacional quanto internacional. O Brasil, sendo signatário de diversos acordos internacionais e compromissos climáticos, enfrenta a responsabilidade de demonstrar ações concretas para proteger a Amazônia. Entretanto, a implementação de políticas eficazes é frequentemente prejudicada por uma falta de recursos e de comprometimento político. As agências ambientais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, têm enfrentado desafios em sua capacidade de monitorar e controlar atividades ilegais. Muitas vezes devido a cortes orçamentários e à falta de apoio político. Para uma resposta eficaz, é fundamental que haja um fortalecimento dessas instituições, garantindo que possam atuar de forma independente e robusta na fiscalização das leis ambientais. A tecnologia também desempenha um papel essencial na luta contra as queimadas. Em 2024, inovações em monitoramento de satélites e o uso de inteligência artificial têm sido aproveitadas para detectar focos de incêndio em tempo real, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Esses avanços tecnológicos não apenas ajudam na identificação de queimadas, mas também são fundamentais para mapear áreas de risco e promover práticas de gestão sustentável do solo. Além disso, a utilização de drones para monitoramento de áreas florestais pode proporcionar uma visão mais detalhada e precisa das condições do terreno, permitindo que as autoridades intervenham antes que incêndios se espalhem. A integração dessas tecnologias com políticas públicas voltadas para a preservação ambiental pode criar um sistema mais eficiente de prevenção e controle de queimadas, garantindo a proteção das florestas e das comunidades que delas dependem. A sociedade civil e as comunidades locais têm um papel indiscutível na proteção dos ecossistemas. Em 2024, diversas organizações não governamentais e grupos comunitários têm se mobilizado para promover a conscientização sobre os impactos das queimadas, além de incentivar práticas agrícolas sustentáveis. Essas iniciativas são fundamentais, pois o conhecimento tradicional e as práticas locais muitas vezes oferecem soluções eficazes para a conservação do meio ambiente. A participação ativa das comunidades é essencial para garantir que as políticas implementadas sejam adequadas às realidades locais. O envolvimento das populações nativas, que têm uma relação intrínseca com a terra, pode levar a um uso mais consciente e sustentável dos recursos naturais. Programas de educação ambiental que capacitem essas comunidades a implementar métodos de cultivo que respeitem a biodiversidade podem ser um passo significativo na luta contra as queimadas. Apesar dos avanços, os desafios permanecem. A resistência de setores que dependem do agronegócio e que veem a preservação ambiental como um obstáculo ao desenvolvimento econômico ainda é uma barreira significativa. A necessidade de um equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade é mais crucial do que nunca. Entretanto, 2024 também traz oportunidades para reinventar práticas agrícolas e promover alternativas que sejam benéficas tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Iniciativas que promovem a agroecologia, por exemplo, têm ganhado força. Essa abordagem não apenas protege os ecossistemas, mas também pode resultar em produção de alimentos mais saudável e diversificada. Com o suporte adequado e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, as práticas sustentáveis podem se tornar a norma, mitigando assim os impactos das queimadas e promovendo uma agricultura mais resiliente.
Em suma, as queimadas no Brasil em 2024 são um reflexo de uma série de fatores interconectados que exigem uma resposta coordenada e eficaz. As soluções não podem vir de um único setor, mas sim de um esforço conjunto entre governo, sociedade civil, comunidades locais e o setor privado. A conscientização, a inovação tecnológica e a implementação de políticas robustas são essenciais para mudar o curso da atual crise ambiental. A proteção da Amazônia e de seus ecossistemas não é apenas uma responsabilidade local, mas uma questão que afeta o mundo inteiro. Em um momento em que as alterações climáticas se tornam cada vez mais evidentes, é imperativo que todos os atores envolvidos se unam para garantir um futuro sustentável. A luta contra as queimadas é, portanto, uma luta pela sobrevivência do nosso planeta e pela preservação de um patrimônio natural que é de todos nós. Quais são as principais iniciativas de agroecologia sendo implementadas atualmente no Brasil? A agroecologia tem se consolidado como uma estratégia fundamental para promover uma agricultura sustentável e resiliente no Brasil. Em um contexto onde as queimadas e o desmatamento estão em alta, o modelo agroecológico surge como uma alternativa viável, não apenas para mitigar os impactos ambientais, mas também para fortalecer a segurança alimentar e fomentar o desenvolvimento rural. Atualmente, diversas iniciativas estão sendo implementadas em várias regiões do país, refletindo uma crescente busca por práticas que respeitem a biodiversidade e promovam a justiça social. Uma das iniciativas mais notáveis no Brasil é a formação de redes de agroecologia e cooperativas que conectam agricultores familiares, consumidores e organizações não governamentais. Essas redes têm como objetivo compartilhar conhecimentos, experiências e recursos, promovendo práticas sustentáveis de cultivo. Um exemplo é a Rede de Agroecologia do Brasil, que reúne diversas organizações comprometidas com a promoção da agroecologia em diferentes estados. Essas cooperativas frequentemente oferecem suporte técnico e financeiro aos agricultores, ajudando-os a implementar práticas agroecológicas, como a diversificação de culturas, o uso de adubos orgânicos e a rotação de culturas. Além disso, essas redes também auxiliam na comercialização dos produtos, criando canais diretos entre os produtores e os consumidores, o que fortalece a economia local e reduz a dependência de intermediários. Outro aspecto importante da agroecologia no Brasil é o crescimento dos projetos de agricultura orgânica, que promovem práticas de cultivo livres de agrotóxicos e fertilizantes químicos. A certificação participativa é uma alternativa que tem ganhado espaço, permitindo que grupos de agricultores se organizem para certificar mutuamente seus produtos. Esse modelo é particularmente eficaz para pequenos agricultores que, muitas vezes, não têm acesso aos processos de certificação convencional. Um exemplo notável é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que implementa práticas agroecológicas em suas ocupações e assentamentos. O MST promove a agroecologia como uma forma de resistência e autossustentação, capacitando os agricultores a produzir alimentos saudáveis e diversificados, enquanto mantém a saúde do solo e da biodiversidade. A pesquisa também desempenha um papel crucial na promoção da agroecologia no Brasil. Instituições de pesquisa, universidades e centros de extensão rural têm desenvolvido estudos e projetos que buscam entender e aprimorar as práticas agroecológicas. Projetos como o Programa de Apoio à Agroecologia do Ministério da Agricultura têm como foco a formação de técnicos e a realização de pesquisas sobre técnicas de cultivo sustentável. As inovações incluem o uso de tecnologias sociais, como sistemas agroflorestais, que combinam árvores e culturas agrícolas, promovendo a biodiversidade e a fertilidade do solo. Experimentos com culturas nativas e adaptações de variedades de plantas ao clima local também são áreas de foco, visando aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas frente às mudanças climáticas. A educação é um pilar fundamental para a disseminação da agroecologia. Em 2024, várias iniciativas educacionais têm sido implementadas em escolas e comunidades rurais, com o objetivo de sensibilizar as novas gerações sobre a importância da agricultura sustentável. Programas como Educação do Campo promovem a inclusão de temas relacionados à agroecologia no currículo escolar, capacitando os jovens a entenderem a relevância de práticas agrícolas sustentáveis. Além disso,
Oficinas e cursos voltados para agricultores têm sido oferecidos por organizações não governamentais, visando compartilhar conhecimentos sobre técnicas agroecológicas, saúde do solo e manejo sustentável. Essa abordagem educativa é crucial para a formação de uma nova cultura agrícola que valorize a biodiversidade e promova a segurança alimentar. As iniciativas de agroecologia em andamento no Brasil refletem um movimento crescente em direção a uma agricultura mais sustentável e justa. Com a emergência de redes colaborativas, projetos de certificação, pesquisa inovadora e ações educativas, o país está se posicionando como um exemplo de como a agroecologia pode ser uma resposta efetiva aos desafios ambientais e sociais que enfrenta. A adoção dessas práticas não apenas contribui para a preservação dos ecossistemas, mas também fortalece as comunidades rurais, proporcionando alimentos saudáveis e oportunidades de desenvolvimento econômico. À medida que o Brasil continua a navegar por questões complexas de desmatamento e mudança climática, a agroecologia se destaca como uma abordagem vital para um futuro mais equilibrado e sustentável. Quais são os principais desafios enfrentados pelas iniciativas de agroecologia no Brasil atualmente? A agroecologia no Brasil, embora promissora e em crescimento, enfrenta uma série de desafios que dificultam sua expansão e consolidação como um modelo sustentável de produção agrícola. Esses desafios são multifacetados, abrangendo questões econômicas, sociais, políticas e culturais. É essencial abordá-los de maneira abrangente para que as iniciativas agroecológicas possam prosperar e atender às necessidades de um sistema alimentar mais justo e sustentável. Um dos principais desafios que as iniciativas de agroecologia enfrentam no Brasil é o acesso a recursos financeiros. Muitos pequenos agricultores que adotam práticas agroecológicas frequentemente carecem de capital inicial para implementar as mudanças necessárias em suas propriedades. Ao contrário do agronegócio convencional, que muitas vezes conta com subsídios e financiamentos facilitados, os agricultores agroecológicos enfrentam dificuldades para acessar linhas de crédito e apoio financeiro, o que limita sua capacidade de investimento em tecnologias e insumos sustentáveis. Além disso, a falta de políticas públicas que priorizem a agroecologia em detrimento da agricultura convencional torna ainda mais difícil para esses agricultores obterem um suporte financeiro necessário. Muitas vezes, os programas de incentivo do governo não contemplam práticas agroecológicas, resultando em um cenário onde os agricultores que buscam uma produção mais sustentável são deixados à margem. Outro desafio significativo é a resistência cultural e a falta de conhecimento sobre as práticas agroecológicas. Em muitas regiões do Brasil, a agricultura convencional, com seu uso intensivo de insumos químicos e monoculturas, está profundamente enraizada na cultura local. Essa tradição dificulta a aceitação de novas práticas que priorizam a biodiversidade e a sustentabilidade. Além disso, muitos agricultores não têm acesso a informações sobre as técnicas agroecológicas e os benefícios que elas podem trazer. A falta de capacitação e treinamento torna difícil para os agricultores adotarem novas metodologias de cultivo, o que pode limitar a disseminação da agroecologia. Iniciativas educacionais são fundamentais, mas ainda são insuficientes para promover uma mudança cultural abrangente que valorize a agroecologia. A agroecologia também enfrenta a oposição de setores do agronegócio, que muitas vezes veem essa abordagem como uma ameaça a seus interesses econômicos. As grandes empresas agrícolas, que dependem do uso intensivo de agrotóxicos e monoculturas, têm um forte lobby que influencia as políticas públicas e busca manter o status quo. Essa pressão pode resultar em leis e regulamentações que favorecem a agricultura convencional, dificultando o acesso a mercados e o reconhecimento das práticas agroecológicas. Além disso, os conflitos de interesse podem se manifestar em nível local, onde grupos de agricultores que adotam práticas agroecológicas podem ser ostracizados ou enfrentarem resistência de vizinhos que ainda seguem métodos convencionais. Essa dinâmica pode criar divisões dentro das comunidades rurais, dificultando a construção de redes de apoio e colaboração que são essenciais para o fortalecimento da agroecologia. As mudanças climáticas representam um desafio significativo para todas as formas de agricultura, incluindo a agroecologia. Eventos climáticos extremos, como secas e enchentes,
podem afetar severamente a produção agrícola, especialmente para pequenos agricultores que dependem de condições climáticas previsíveis. Embora a agroecologia tenha a capacidade de aumentar a resiliência dos ecossistemas, a vulnerabilidade à mudança climática ainda é uma barreira que precisa ser superada. Os agricultores agroecológicos precisam de suporte técnico e financeiro para implementar práticas que possam mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como a diversificação de culturas, a restauração do solo e o manejo adequado da água. Sem esse apoio, muitos podem se sentir desmotivados a continuar investindo em práticas agroecológicas, especialmente quando enfrentam a pressão de condições climáticas adversas. Em resumo, os desafios enfrentados pelas iniciativas de agroecologia no Brasil são complexos e interligados, exigindo uma abordagem integrada que envolva políticas públicas, educação, financiamento e reconhecimento social. Para que a agroecologia possa se consolidar como uma alternativa viável e sustentável, é fundamental que haja uma mobilização conjunta de todos os atores sociais, incluindo o governo, organizações não governamentais, universidades e a própria comunidade agrícola. Superar esses desafios não apenas beneficiará os agricultores que adotam práticas agroecológicas, mas também contribuirá para a construção de um sistema alimentar mais justo, resiliente e sustentável. No Brasil, a promoção da agroecologia como uma prioridade nas políticas agrícolas é essencial para garantir um futuro mais equilibrado e saudável para todos. Como as comunidades podem se unir para promover a agroecologia? A promoção da agroecologia requer a colaboração e a união das comunidades em um esforço conjunto para criar um sistema alimentar mais sustentável e justo. As comunidades desempenham um papel crucial na implementação de práticas agroecológicas, e sua capacidade de se organizar pode resultar em impactos significativos na forma como a agricultura é conduzida. Para fomentar essa união, algumas estratégias podem ser adotadas, abrangendo desde a educação e a conscientização até a criação de redes de apoio e a mobilização de recursos. Um dos primeiros passos para que as comunidades se unam em prol da agroecologia é a criação de redes locais que conectem agricultores, consumidores e organizações da sociedade civil. Esses grupos podem servir como plataformas para o compartilhamento de conhecimentos, experiências e práticas sustentáveis. A formação de cooperativas e associações de agricultores é uma estratégia eficaz, pois permite que os membros se apoiem mutuamente na implementação de técnicas agroecológicas. Essas redes também podem facilitar a comercialização de produtos agroecológicos, criando mercados locais que valorizam a produção sustentável. Por exemplo, feiras livres e mercados de agricultores podem ser organizados para que os produtores vendam diretamente para os consumidores, fortalecendo a economia local e promovendo a conscientização sobre a importância da agroecologia. A educação é um pilar fundamental na promoção da agroecologia. Comunidades podem se unir para desenvolver programas de capacitação que ensinem técnicas agroecológicas, práticas de cultivo sustentável e a importância da biodiversidade. A realização de oficinas, cursos e palestras pode ser uma estratégia eficaz para disseminar conhecimentos entre os membros da comunidade. Além disso, o envolvimento de escolas e universidades é crucial. Projetos de educação do campo podem ser implementados, integrando temas de agroecologia no currículo escolar. Isso não apenas capacita os jovens, mas também cria uma consciência coletiva sobre a importância da agricultura sustentável desde cedo. Outro aspecto importante para a promoção da agroecologia é a mobilização de recursos. Comunidades podem se unir para buscar financiamento e apoio técnico de organizações não governamentais, institutos de pesquisa e até mesmo do governo. A elaboração de projetos conjuntos que demonstrem a viabilidade da agroecologia pode ser uma estratégia eficaz para atrair investimentos e recursos. Além disso, é essencial que as comunidades façam pressão sobre os formuladores de políticas para que haja um reconhecimento oficial da agroecologia como uma estratégia prioritária para o desenvolvimento rural. O apoio institucional pode incluir a criação de políticas públicas que incentivem práticas agroecológicas, bem como a disponibilização de recursos financeiros e técnicos para os agricultores que adotam esse modelo. As comunidades devem também se unir para promover e valorizar as culturas locais e a diversidade agrícola.
Incentivar o cultivo de variedades nativas e tradicionais pode não apenas contribuir para a preservação da biodiversidade, mas também fortalecer a identidade cultural da comunidade. O resgate de saberes tradicionais relacionados à agricultura é uma forma de empoderamento que traz à tona o conhecimento ancestral e promove práticas sustentáveis. A realização de eventos culturais, como festivais de alimentos, pode ser uma excelente oportunidade para celebrar a produção local e divulgar as práticas agroecológicas. Esses eventos não apenas promovem produtos agroecológicos, mas também educam o público sobre a importância da soberania alimentar e da produção sustentável. A união das comunidades em prol da agroecologia é um caminho promissor para a construção de um sistema agrícola mais sustentável e justo. Por meio da formação de redes locais, educação, mobilização de recursos e valorização das culturas locais, é possível criar um ambiente favorável à adoção de práticas agroecológicas. Essa união não apenas beneficia os agricultores, mas também fortalece a resiliência das comunidades, promovendo a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Ao se unirem, as comunidades podem se tornar agentes de transformação, mostrando que a agroecologia é uma alternativa viável e necessária para um futuro mais equilibrado e saudável para todos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Quais políticas públicas são necessárias para apoiar a agroecologia nas comunidades? As políticas públicas desempenham um papel vital na promoção e no fortalecimento da agroecologia nas comunidades. Para que esse modelo de produção sustentável se consolide, é necessário um conjunto de ações coordenadas que visem não apenas o apoio financeiro, mas também a educação, a pesquisa e a valorização das práticas agroecológicas. A seguir, exploraremos as políticas públicas essenciais que podem impulsionar a agroecologia em nível local e nacional. Uma das políticas mais urgentes é a criação de linhas de crédito específicas para agricultores que adotam práticas agroecológicas. Essas linhas de financiamento devem ser acessíveis e com condições favoráveis, como juros baixos e prazos de carência adequados. É fundamental que os agricultores tenham recursos financeiros para investir em tecnologias sustentáveis, insumos orgânicos e na diversificação de suas culturas. Além disso, incentivos fiscais para produtos agroecológicos podem estimular a produção e o consumo. A isenção de impostos sobre produtos orgânicos e agroecológicos ajudaria a tornar esses produtos mais competitivos em relação aos convencionais, incentivando o mercado local e a economia justa. Outro aspecto crucial é a implementação de programas de capacitação e educação voltados para agricultores, extensionistas e a comunidade em geral. As políticas públicas devem promover a formação contínua em práticas agroecológicas, abordando temas como manejo sustentável do solo, controle biológico de pragas e diversificação de culturas. Esses programas podem ser realizados em parceria com universidades, organizações não governamentais e instituições de pesquisa, garantindo que os conhecimentos sejam atualizados e baseados em evidências científicas. A educação é um pilar fundamental para a mudança de mentalidade e a adoção de práticas mais. As políticas públicas também devem priorizar o financiamento de pesquisas que desenvolvam e adaptem tecnologias agroecológicas às realidades locais. Investir em pesquisa é essencial para aprimorar as práticas de produção sustentável e para encontrar soluções inovadoras que atendam às necessidades dos agricultores. A promoção de centros de pesquisa dedicados à agroecologia pode facilitar o intercâmbio de conhecimentos e experiências, além de criar uma base sólida de dados para a formulação de políticas mais eficazes. Isso também inclui o incentivo à pesquisa participativa, onde os próprios agricultores contribuam com seu conhecimento e experiência na busca por soluções. A promoção da soberania alimentar deve estar no centro das políticas públicas voltadas para a agroecologia. Isso implica o reconhecimento e a valorização da produção local, incentivando o consumo de alimentos produzidos de forma sustentável nas comunidades. A criação de mercados locais e feiras de produtos agroecológicos pode promover a conexão entre produtores e consumidores, fortalecendo a economia local.
Além disso, é fundamental que haja uma política de compras governamentais que priorize produtos agroecológicos nas merendas escolares e em programas de alimentação. Essa ação não apenas garante uma alimentação saudável para as populações, mas também apoia os agricultores locais, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Por fim, é essencial que haja uma integração entre políticas públicas de diferentes setores, como agricultura, meio ambiente, saúde e educação. A agroecologia não deve ser vista como uma questão isolada, mas sim como parte de uma abordagem holística que considera o impacto das práticas agrícolas na saúde pública, na conservação ambiental e no desenvolvimento social. A criação de um sistema de governança que envolva todos os atores sociais, incluindo agricultores, consumidores, organizações da sociedade civil e órgãos governamentais, é fundamental para que as políticas sejam efetivas e atendam às necessidades das comunidades. Essa abordagem colaborativa pode levar a soluções mais inovadoras e adaptadas às realidades locais. Em resumo, as políticas públicas são essenciais para apoiar a agroecologia nas comunidades e garantir seu desenvolvimento sustentável. Através de financiamento adequado, capacitação, pesquisa, valorização da produção local e integração de diferentes setores, é possível criar um ambiente propício para que a agroecologia floresça. Essas políticas devem ser formuladas e implementadas de maneira participativa, ouvindo as vozes dos agricultores e das comunidades que estão na linha de frente da produção sustentável. Somente assim será possível construir um sistema alimentar mais justo, resiliente e alinhado com os princípios da sustentabilidade. Saberes tradicionais integrados à agroecologia, exemplos e práticas. Os saberes tradicionais, que são acumulados ao longo de gerações, são uma fonte rica de conhecimento que pode ser fundamental para a prática da agroecologia. Esses saberes refletem a sabedoria dos povos em suas relações com a natureza, suas práticas agrícolas e suas culturas. A integração desses conhecimentos na agroecologia não só enriquece as práticas agrícolas, mas também promove a sustentabilidade e a resiliência das comunidades. Vamos explorar alguns exemplos de saberes tradicionais que podem ser integrados à agroecologia. Um dos saberes tradicionais mais valiosos é a rotação de culturas. Muitas comunidades agrícolas têm utilizado essa prática por séculos, alternando o cultivo de diferentes plantas em um mesmo espaço ao longo das estações. Essa técnica não apenas melhora a saúde do solo, prevenindo a erosão e exaustão de nutrientes, mas também reduz a incidência de pragas e doenças. Por exemplo, a combinação de leguminosas com culturas de grãos é uma prática comum, pois as leguminosas fixam nitrogênio no solo, beneficiando as culturas subsequentes. Além disso, a diversificação de plantios é uma estratégia que muitas comunidades tradicionais empregam, cultivando uma variedade de espécies na mesma área. Essa diversidade é fundamental para a segurança alimentar, pois garante uma oferta variada de alimentos e reduz a dependência de uma única cultura. O conhecimento sobre plantas medicinais e seu uso no controle de pragas é outro exemplo significativo de saberes tradicionais. Muitas comunidades conhecem as propriedades de diversas plantas e utilizam essas informações para desenvolver métodos de controle biológico, evitando o uso de pesticidas químicos. Por exemplo, a utilização de plantas como a calêndula e a NEM é comum, pois essas espécies possuem propriedades inseticidas naturais que ajudam a repelir pragas. Além disso, o uso de preparações caseiras à base de ervas, como infusões e extratos, para tratar doenças nas plantas é uma prática que pode ser facilmente integrada à agroecologia. Esse conhecimento não apenas contribui para a saúde das culturas, mas também respeita a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Os sistemas agroflorestais são uma prática tradicional em várias culturas ao redor do mundo, combinando árvores, arbustos e culturas agrícolas em um mesmo espaço. Essa abordagem é extremamente benéfica para a conservação do solo, a retenção de água e a promoção da biodiversidade. Por exemplo, comunidades indígenas na Amazônia utilizam sistemas agroflorestais que integram frutíferas, madeireiras e culturas alimentares, criando um ecossistema diversificado e sustentável. Outra prática tradicional que pode ser integrada à agroecologia é a integração lavoura-pecuária, onde a criação de animais é combinada com o cultivo de plantas.
Essa abordagem permite o aproveitamento dos resíduos animais como adubo, além de promover uma melhor utilização do espaço disponível. As comunidades que praticam essa integração frequentemente observam um aumento na produtividade e na saúde do solo. A conservação de sementes é um dos saberes tradicionais mais importantes para a agroecologia. Muitas comunidades possuem seus próprios bancos de sementes, onde mantêm variedades locais adaptadas às condições específicas de seu ambiente. Essas sementes são fundamentais para a resiliência das culturas, pois são mais resistentes a pragas, doenças e variações climáticas. A prática de troca de sementes entre agricultores é uma maneira de preservar a diversidade genética e fortalecer a soberania alimentar. Essa troca não apenas garante que as variedades locais sejam mantidas, mas também promove o fortalecimento das relações comunitárias. Integrar os saberes tradicionais à agroecologia é um caminho promissor para garantir práticas agrícolas mais sustentáveis e resilientes. O conhecimento acumulado pelas comunidades ao longo dos anos oferece soluções que são adaptadas às realidades locais, promovendo a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Esses saberes não apenas enriquecem a prática agroecológica, mas também valorizam a cultura e a identidade das comunidades. Ao reconhecer e respeitar esses conhecimentos, é possível construir um futuro mais sustentável, onde a agricultura e a natureza coexistam em harmonia. A agroecologia, ao se nutrir dos saberes tradicionais, se torna uma ferramenta poderosa para a transformação social e ambiental. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like. Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!